Olá, hoje eu peço a Deus que me dê discernimento, sabedoria, que o Espírito Santo venha sobre mim. E eu me entrego, Jesus. Eu me entrego, minha mãe, ao Espírito Santo. Eu me entrego. Que o Espírito Santo vá me guiando sobre tudo. O tema hoje é como educar o seu filho. É um tema difícil, não é um tema fácil. Portanto, eu peço compreensão e atenção. Se alguém puder, se inscreva no canal do YouTube. Deixe lá o seu joinha, deixe a sua crítica para que eu cresça. Eu escolhi na Bíblia um tema que diz assim: Jesus aos 12 anos. Está em Lucas 2. Eu vou ler de 43 a 46. Acabados os dias da festa, quando voltaram, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com os seus companheiros de comitiva, andaram caminho de um dia e buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas, não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, o encontraram no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por que Jesus me deu esse tema? Jesus me deu esse tema justamente para a gente ver que todos os pais têm dificuldades com seus filhos. Todos os pais têm dificuldades com o seu filho. Veja o desespero. Veja o desespero. Veja o grande desespero. O grande desespero de Maria, José, dos amigos, daquela comitiva. Vejam o grande desespero. Por quê? Jesus, sendo Jesus, obediente, Deus, ele escolheu voltar, ficar no templo, conversando, e os pais voltaram caminhando por um dia e ficaram 3 dias à procura de Jesus. E quando encontra, ele está sentado, tranquilão, com os mestres. E o pai e a mãe, quando encontram, e Maria diz assim: Filho, por que fizesse isso com a gente? E Jesus os responde de uma forma, eu diria assim, Jesus responde de uma forma até sinistra. Não sabeis que eu devo estar na casa do meu pai? Se fosse papai. Papai puxava a minha orelha, é tanto que ela é torta. Então, Jesus respondeu assim ainda, como se os pais estivessem errados. Jesus disse: vocês estão errados, me procurando no lugar errado. Eu estava aqui, na casa do meu pai, na sinagoga, ouvindo os mestres. Então, amada família, fica esse ponto. Todos os filhos dão trabalho aos pais. Agora, nem todos os pais são capazes de ter essa tranquilidade de, depois de 3 dias, ao encontrar o filho, ele o responder mal, a pessoa ainda acolher. Então, o que nós precisamos é de serenidade, tranquilidade, sermos pais equilibrados. Duros, mas equilibrados. Moles às vezes, mas equilibrados. Nem tanto, nem tão pouco, nem tanto, nem tão pouco. Buscar uma linha
E assim a gente vai levando. Eu quero dizer a você e eu que reclama dos nossos filhos, que a nós foi confiado a educação deles. Não é ao professor, ao vizinho, ao amigo. Mas nós sabemos também que nós não impomos aos nossos filhos. O que a gente pode dar como exemplo ao nosso filho, aos nossos filhos, é o nosso exemplo, é o meu exemplo. Eu tenho que ser um bom pai. Eu tenho que ser um bom pai. Você tem que ser uma boa mãe. E ele, vendo o seu exemplo e você cobrando com amor, com carinho e às vezes com uma certa rigidez, firmeza, você cobrando isso e tem uma grande chance dele seguir no caminho bom. E se não seguir, e se ele desorientar do caminho, fique firme na oração. Fique firme na leitura da palavra. Fique firme no que você acredita. Não saia das suas estribeiras. Não saia das suas estribeiras. Seja você o equilibrado, porque é a você que foi dada a responsabilidade. Já pensou? Já pensou se você é um desequilibrado? O filho vai crescer vendo um desequilibrado, né? É fácil tomar conta de um desequilibrado, porque um desequilibrado, quando você é um desequilibrado, toda vez que o seu filho quiser alguma coisa, ele vai desequilibrar para conseguir o que ele quer. Amada família, só tem um jeito de educar o seu filho, sendo você próprio educado, sendo você próprio exemplo, sendo você próprio o caminho, a verdade e a vida até Jesus ou até aquele que você acredita. Seja você o equilibrado. E se o seu filho desequilibrado for, a sua consciência vai estar limpa, tranquila, porque você não quis o mal ao seu filho, nem o incentivou. Seja você o equilibrado. Isso vale mais que 1000 palavras. Sempre que você perder o seu equilíbrio, portanto, vai perder a sua razão de ser pai, de ser mãe. O filho vai encontrar uma brecha de entrar. E ele vai dizer, aqui, nesse ponto, eu desequilibro o meu pai. Aqui, nesse ponto, eu desequilibro a minha mãe. E ali eu conquisto o que eu quero. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.